Então, vamos fechando os olhos, elevando o pensamento a Jesus. Senhor, nós desejamos unir os nossos pensamentos, porque cremos na Tua presença entre nós, pois aqui nos reunimos, mesmo que fisicamente distantes, mas em pensamento, nós estamos reunidos com um objetivo de conhecer-te melhor, para que possamos servir mais e melhor, para que possamos aprender, Senhor, as Tuas leis libertadoras. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos a Tua presença conosco e as Tuas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a fé raciocinada, que é o que nos ensina o Espiritismo. Então, eu busquei no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, quem tiver o livro, releia estas partes daqui para diante no livro, que são belíssimas, porque este capítulo está intitulado como Os Milagres do Evangelho. É certo que nós precisamos compreender estes milagres, esta palavra, este termo utilizado, porque hoje podemos compreender que os milagres conhecidos de que Jesus fez, relatados pelos seus discípulos, eles apenas estão na ordem dos fenômenos psíquicos. Hoje nós compreendemos, então nós podemos estudar de uma forma um pouco mais aprofundada, mas o objetivo de hoje é a gente alcançar uma fé maior. Todos nós podemos nos beneficiar de maior paz quando nós conseguirmos elevar a nossa fé em Deus. A fé em Deus nos traz a esperança, nos traz a confiança no futuro, nos traz calma, nos traz o respeito diante das adversidades da vida e nos traz algo que é muito importante para a paz, diante dos sofrimentos que todos nós necessitamos passar, porque estamos aqui no mundo de provas e expiações. O que é que nos traz a fé? A força da resignação. E isso é muito importante, porque diante dessas adversidades, diante dessas calamidades, diante dos problemas que nos afligem, nós precisamos compreender que nenhum deles está injusto. Ao contrário, todos nós estamos aqui para evoluirmos e a nossa evolução vai se dando, claro, à medida dos nossos esforços em compreender e nos transformar, transformando dentro de nós aquilo que não é bom e desenvolvendo as virtudes em nós. É isto que vai nos levar para mais perto de Jesus, para a felicidade. É o nosso objetivo alcançar a paz, mas como é difícil, não? Então, Jesus veio para nos ensinar. Eu gostaria de desenvolver primeiro um pouco sobre esta superioridade da natureza de Jesus. Porque nós pensamos em fé. Mas como nós pensamos em fé? A fé em Deus? Algumas pessoas dizem fé na vida, mas quem é que comanda a vida? Quem é o comandante designado por Deus? Quem é o comandante deste planeta?
É Jesus. Então, quando a gente fala ter fé na vida, ora, é fé neste comando que Jesus tem sobre este planeta e sobre todos nós. Então, eu acho que é importante para a gente poder desenvolver a fé dentro de nós. É claro que tem aquelas pessoas que já nasceram com uma fé dentro de si muito grande, que não tem dúvidas, né? Oram ou simplesmente vivem a sua vida sempre com calma, com segurança dentro de si, porque sabe que está sob este comando amoroso de Jesus. Mas existem tantos outros de nós que têm um tanto de dificuldade de compreender. E compreender essa questão da fé, ou compreender como é que Jesus cuida, qual é a minha parte, qual é a nossa parte, qual é a parte que cabe a Jesus, a Deus, né? Então, vamos entendendo um pouquinho sobre esta superioridade da natureza de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, 2000 anos, são muitos fatos relatados no Evangelho pelos seus discípulos. Então, como estávamos falando, eram considerados miraculosos, mas hoje a gente sabe que não é este milagre, algo que acontece assim fora das leis da natureza, sempre dentro das leis da natureza. Então, o princípio dos fenômenos psíquicos, ele repousa nas propriedades do fluido perispirítico. O que é esse fluido perispirítico? É o perispírito, que é de matéria quintessenciada, de uma matéria mais sutil. Este perispírito, todos nós encarnados possuímos, assim como os desencarnados também possuem, um perispírito, que ele se molda às formas registradas no pensamento do espírito. Vai sofrendo as influências do pensamento e assim se molda. Então, os princípios, o princípio dos fenômenos psíquicos, fenômenos, é isso que a gente chama de milagre, que a gente entende por milagre. Então, isso pertence às propriedades do fluido perispirítico. Então, se cada um tem o fluido, o pensamento atua sobre o fluido do próprio perispírito, ao redor de nós, encarnados e desencarnados, existe um fluido, que é uma energia magnética, ou podemos chamar que se constitui como um agente magnético. Possui energia, assim como nós conhecemos a energia elétrica. Então, isto nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, quer dizer, estando em corpo físico e estando no plano extrafísico. Aqui explica assim, porque Jesus, quando ele esteve encarnado, ele estava em corpo físico e ele tinha tamanha elevação moral que o pensamento dele percebia e comandava, mexia, manuseava nos fluidos, né? Então, quem foi Jesus? Claro que nós precisamos resumir um tanto, né? Porque senão a gente não chega a concluir esse estímulo que nós pretendemos hoje, para que cada um de nós possa desenvolver dentro de si um pouco mais de fé. Lembrando que a fé, ela vai crescendo dentro de nós na medida em que nós vamos dedicando a atenção, dedicando o pensamento em observar, em refletir, em pensar a respeito dos acontecimentos. Por isso eu achei por bem a gente começar nesta ideia de quem era Jesus, quem foi Jesus aqui, porque eu queria trazer essa ideia, Jesus, um espírito superior, um dos espíritos de ordem mais elevada, que esteve aqui, e por suas virtudes, colocado muitíssimo acima
da humanidade terrestre. Isso significa Jesus, um espírito elevado, que ele, por suas virtudes próprias, amorosas, sempre desejando o bem dos outros, e veio com esta missão designado por Deus, ele veio para cá para nos ensinar, dando a sua vida por nós. Então nós vamos entendendo Jesus, uma criatura, um ser elevadíssimo que vem para cá dando a sua vida por amor a nós. Se ele fez isso por nós, e ainda por cima durante a sua encarnação aqui, por um breve período, ele fez tantas demonstrações da sua superioridade moral, fazendo o que nós conhecemos por milagres. Por que ele fez isso? Vamos entendendo um pouquinho mais. Jesus, um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens. Seria mais do que um profeta, seria um Messias divino. Um Messias divino. Como homem, ser humano, ele tinha a mesma organização de todos os outros seres carnais, mas como um espírito puro, desprendido da matéria. Como desprendido da matéria? O que significa? Como se ele estava encarnado? Como é que desprendido da matéria? Em pensamento. Ele não estava suscetível a estas fraquezas que nós, seres normais, estamos. Ele não estava, porque ele era um ser extremamente superior. Por ele estar desprendido da matéria, ele havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea. Nós entendemos que nós precisamos nos elevar espiritualmente, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, do controle dessa força que temos, que é vontade, pensamento e sentimento. Nós precisamos, dá para dizer, até mesmo nos adestrar. Então, na medida em que nós vamos entendendo que a matéria é um instrumento, é um laboratório para que o nosso espírito possa crescer, possa evoluir, nós iremos modificar, por consequência, esta relação que nós temos com o mundo material. Então, quanto mais nós nos dedicarmos a desenvolver as virtudes em nós, por consequência, nós vamos modificando a maneira como nós lidamos com o mundo material, obviamente, sem perder a responsabilidade que temos sobre todas as necessidades que o nosso corpo físico, material, necessita. Porque todos nós temos que entender que o nosso corpo físico também é um instrumento que Deus nos empresta. Olha como é bom pensar, Deus nos empresta. Nós não temos toda esta liberdade. A gente sabe que existe esta lei, né? Livre-arbítrio. Mas será que nós temos toda esta liberdade de fazer uso de nosso corpo físico da maneira que quisermos? Muitas vezes não nos alimentando direito, não tendo bons pensamentos, ou às vezes utilizando nosso próprio corpo físico para certos prazeres que acabam nos debilitando. Será que nós podemos fazer isso? Podemos, porém, teremos as consequências. Quais consequências? Ora, é a mesma coisa se alguém me empresta algo de muito valor e eu utilizo este algo sem cuidado algum. Na hora de devolver, está inutilizado. Essa pessoa tem o direito de me cobrar por um novo? Claro que sim. Puxa,
mas e Deus vai nos cobrar um novo corpo? Aí que vem um outro entendimento muito importante para todos nós. E é tão importante entender a lei da ação e reação para que possamos desenvolver a fé e a resignação, porque ter fé em Deus não significa ter todos os pedidos realizados. Ter fé em Deus significa ter esta confiança neste ser superior que cuida da nossa evolução moral e espiritual. E para isto, as coisas materiais são instrumentação, assim como o corpo físico. Por isso que, se fizermos mau uso do nosso corpo físico, assim como da estadia terrena nos relacionamentos, sejam eles de qualquer ordem, nós temos que fazer bom uso, fazendo bem. Porque do bem nós também receberemos a consequência, assim como do mal, até que possamos nos elevar cada vez mais. Então, quem de nós não quer receber o bem em troca do bem que fizermos? É esta responsabilidade que nós precisamos desenvolver em nós para compreendermos melhor a questão da fé. Não podemos ter um comportamento odioso, revoltado e esperar disso as bênçãos. Ah, eu sou agressiva, eu sou má, eu sou egoísta, ajo com muito orgulho, não me importo em humilhar os outros. Termino de ter estas ações, vou, me recolho, faço uma oração e peço a Deus todos os benefícios, todas as proteções para que nenhum mal me ocorra. Tá certo isso? Nós podemos entender, por menor que seja a nossa capacidade de compreensão, nós entendemos que isso não é certo. Não tem como, né? Então, nós precisamos tomar essa responsabilidade de iniciarmos imediatamente a nossa própria transformação, desenvolvendo as virtudes em nós, nos relacionamentos que nós temos com as outras pessoas. Porque a vida é uma consequência uma da outra, é uma continuidade uma da outra. Então, podemos estar diante de algumas pessoas, mesmo não nos recordando quem éramos em outras encarnações ou o que houve entre nós em outros tempos, mas nós podemos estar diante de uma pessoa sem percebermos, mas esta pessoa já foi alguém importante, que nos fez mal ou que fizemos o mal, ou ambos, né? Numa encarnação lá atrás fizemos o mal a ela, na seguinte a pessoa faz o mal para mim e ambos com mágoas dentro de si, o reencontro ocorre. Por quê? Pode aflorar de dentro de cada um sentimentos de desconfiança, mas Deus oportuniza o encontro. Por quê? Para nos curarmos, para termos uma nova oportunidade de fazer certo, de transformar. Quem? O outro? Não. Essa é outra ilusão que nós ainda precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos nos forçar a refletir sobre isso. Nós desejamos muito que o outro se modifique. Nós desejamos que o outro faça a nossa vontade ou que o outro venha nos agradar. E aí vem um engano muito grande. Porque não é isso que nós temos que fazer aqui. Então, se o outro começa a me agradar e aquele mal continua dentro de mim, Deus vai me trazer uma outra pessoa que venha me contrariar para ser o meu instrumento evolutivo, para que eu me dê conta do mal que existe dentro de mim. Então, com muito esforço e dedicação, eu me modifico para, então, agir de forma diferente do que lá atrás. Então, são estas questões que nos ocorrem o tempo todo, mas nós não percebemos, nós não prestamos atenção, porque também não nos lembramos de vidas anteriores. E aí entra a fé. A fé em ter a certeza absoluta que tudo está certo e justo. Então, com fé em Deus, nós vamos utilizar a oportunidade, mesmo que de forma desafiadora, mesmo de forma intransigente, mesmo com algumas dores, nós vamos nos resignar e agir com amor, com
com compaixão, com respeito, né? Aí está a fé em Deus, a fé na justiça divina. Agora, voltando à questão de Jesus, que esteve entre nós, um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, um Messias divino. Como homem, ele possuía a mesma organização corporal, mas como espírito não. Diferente de todos. Então, a superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares de seu corpo. Isso aqui serve para a gente pensar, poxa vida, então independentemente do meu corpo, eu tenho um espírito. Não depende das características do meu corpo físico para que eu faça a evolução do meu espírito. Então, a superioridade de Jesus com relação aos homens se dava da diferença do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto. Olha só, dominava a matéria de modo absoluto. E da do seu perispírito, aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Quer dizer, a parte mais elevada, a matéria mais elevada, este fluido mais elevado, mais sutil, era o fluido do perispírito de Jesus. O pensamento de Jesus, com o fluido do seu perispírito, é que tinha completo controle da matéria. Então, nós temos aí vários milagres conhecidos feitos por Jesus. Quando Jesus levou os seus discípulos a pescar, trazendo tantos peixes que arrebentou a rede deles. Tiveram que chamar ajuda, enquanto que eles estavam famintos há dias sem conseguir pescar nada. Como que Jesus fez isso? Ele sabia onde estavam os peixes ou ele reuniu com seu pensamento a manipulação da matéria? Ele sabia onde estavam os peixes. Sua alma não devia achar-se presa ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Imaginem só o esforço, a renúncia de um ser tão elevado, vir a encarnar-se aqui, por amor a nós, para nos orientar. Então, constantemente desprendida a alma de Jesus do seu corpo, ele tinha por isso a dupla vista. Ele estava num lugar e ele sabia o que tinha lá no outro lugar, o que estava acontecendo lá no outro lugar. Mesmo encarnado, porque nós sabemos que quando um espírito está em corpo físico, as suas faculdades, a sua sensibilidade, ela diminui muito. Enquanto que quando desprendido, quando estamos então na erraticidade, quando não estamos mais encarnados, as nossas faculdades psíquicas se elevam muito. Fica muito mais fácil de perceber as coisas extrafísicas, de ver, porque estaremos então no mesmo plano. Mas nós aqui em corpo físico, grudados ao nosso corpo, o espírito grudado no corpo físico, se torna muito restrito. Jesus não tinha essa restrição. Então, Jesus, ele tinha como de excepcional penetração e essa dupla vista, essa capacidade de perceber o que acontecia o tempo todo. A qualidade destes fluidos lhe conferia imensa, a qualidade dos fluidos que Jesus emanava, lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Vamos lembrar, não é o bem a si, o bem aos outros.
porque nós ainda estamos aqui neste mundo de provas e expiações, em sofrimento, porque nós ainda necessitamos transformar esses nossos interesses particulares. Nós precisamos entrar numa corrente em que nós estaremos vivendo e agindo pelo bem do próximo. Terá uma outra pessoa vivendo e agindo pelo meu bem, eu estarei vivendo e agindo pelo bem do outro, o outro estará vivendo e agindo pelo bem do outro, e assim todos se sentirão felizes, um completando o outro. Ninguém mais necessitando de lutar ou sozinho. Isso não acontecerá mais. É para este aprendizado que nós estamos sendo convidados, né? Então ainda diz que, se porventura Jesus recebia algum influxo estranho, o que seria isso? Esse influxo estranho. Jesus, se porventura recebesse influências energéticas, influências espirituais, porque nós aqui encarnados, nós sabemos que nós recebemos esses influxos o tempo todo. Como diz Kardec explica, os espíritos eles se acotovelam ao nosso redor. Eles estão o tempo todo ao nosso redor. E nós estamos trocando influências o tempo todo. Nós influenciamos o outro, um espírito nos influencia, é a mesma coisa que nós dentro da nossa família. Chegamos em casa, ou estamos dentro de casa, porque agora a gente já não fica mais saindo tanto com a pandemia, mas nós chegamos perto de alguém, nós influenciamos o outro? Sim, é lógico. Se estamos felizes, nós vamos influenciar ao outro de uma forma feliz. Se estamos tristes, o outro vai ressentir a nossa tristeza. É assim. Agora aqui está dizendo, se porventura ele, Jesus, recebia algum influxo estranho, este influxo só poderia vir de Deus. Então, alguns espíritos explicaram na época para o Allan Kardec, que diziam que Jesus era médium de Deus. Agora, vamos pensando, puxa vida, Jesus encarnado esteve como médium de Deus. Jesus, nós sabemos que ele foi autorizado, é autorizado a ser o comandante deste planeta. Deus, que é Deus, é a super inteligência, mas de todos os planetas, de todos os universos, porque não tem fim. Mas deste pequeno planeta que nós estamos, quem é o comandante? Jesus. Então, encarnado, ele esteve aqui a nos ensinar. Desencarnado, imaginemos a força, o poder. Vamos imaginando onde Jesus está. Vamos pensando nisso agora. Isso agora nós vamos refletindo, iniciando o nosso trabalho de desenvolvimento de fé. Onde está Jesus? Lembrando que o Espírito de Jesus dominava a matéria de modo absoluto. Ele caminhou sobre as águas. Ele dizia coisas que iam acontecer em seguida. Ele sabia qual era o seu discípulo que iria o trair. Ele já sabia de tudo. Ele sabia cada dia, cada acontecimento. Ele sabia. Quando ele estava encarnado. Imaginemos então hoje, agora, Jesus, onde ele está. Se ele possuía esta capacidade de dominar de modo absoluto a matéria, os fluidos. Um espírito tão elevado,
que ele se mistura ao fluido? Ou ele percebe pelo fluido? Ele está em toda parte, observando a cada um de nós? Ele sabe os pensamentos que cada um de nós possui? Nós vamos iniciar um estudo sobre o que nós entendemos como os milagres de Jesus. Neste estudo, nós vamos construindo dentro de nós essas imagens dessas situações. Teve várias situações muito boas que nós podemos imaginar, como esta pesca milagrosa, quando Jesus foi à margem do lago e aí falou para os seus amigos irem até lá em tal lugar e chega a arrebentar as redes de pesca. Coisas, como que Jesus fazia isso? Quanto à vocação de alguns dos seus discípulos ou de todos eles, mas Jesus, ele foi caminhando e visualizou um e disse, venha me seguir. Visualizou o outro e disse, venha me seguir. Cada um deles, no caso de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, eles estavam fazendo algumas atividades concentrados. Jesus passou, olhou para eles e disse, venha me seguir. E imediatamente eles largaram o que eles estavam fazendo e foram seguindo a Jesus. Como que isso pode? Jesus, obviamente, conhecia o íntimo, conhecia a tendência, conhecia a vocação. Jesus conhecia os pensamentos de cada um deles. Hoje nós sabemos que nós construímos uma proposta reencarnatória antes da nossa encarnação. Ali, com toda certeza, com eles, havia sido feito isso também, mas óbvio que eles não tinham esta recordação, assim como nós não temos. Mas Jesus sabia. Agora vamos nos lembrando que idade que eles tinham. Eu digo isso para pensar, eles não eram infantis. Eu quero lembrar que muitos de nós atualmente, mesmo tendo feito uma proposta reencarnatória, de agir corretamente, de ser resignado, de fazer o amor, de amar o próximo como a si mesmo, de utilizar a encarnação para os seus resgates, de ter a resignação diante das dores, enfim. A maioria de nós, que lá no plano espiritual, antes da reencarnação, montou a sua proposta reencarnatória, de forma lúcida, consciente, quando nós chegamos aqui, e o mundo material nos envolve, nos influencia, o que ocorre conosco? Nós esquecemos, nós não damos importância àqueles sentimentos ou aquelas ideias mais elevadas. Nos revoltamos, não queremos ter a resignação, não amamos o próximo, não queremos servir a Deus, iludidos com a matéria. Agora, aqui no caso, Pedro, André, Tiago, João e Mateus, eles adultos, estavam ali, um consertando uma rede, outro estava no barco com o irmão e o pai, e várias situações. Jesus passava e dizia, venha me seguir. Eles levantavam e iam. Jesus conhecia o pensamento de cada um deles. De cada um deles. Vamos imaginando hoje conosco. Em muitas passagens do Evangelho, a gente lê que Jesus, conhecendo os pensamentos, disse tal e tal coisa. Jesus, lhe conhecendo os pensamentos, lhe disse. Vários lugares. Isso quer dizer que hoje Jesus conhece cada um dos nossos pensamentos. Vamos ver aqui o que diz. Ora, como poderia Jesus conhecer o pensamento de seus interlocutores,
senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos. Irradiações fluídicas, que seriam irradiações fluídicas, vamos entendendo. Ao mesmo tempo, pela visão espiritual que lhe permitia ler no foro íntimo de cada um. Hoje, Jesus conhece o que vai em nosso íntimo de uma forma clara, clara, tão clara quanto nós aqui podemos olhar para alguém e falar o que estamos pensando. Jesus conhece o que vai lá dentro de nós. E nós, se estivermos muito distraídos com as nossas atividades do dia a dia, nós mesmos não vamos ter consciência do que vai dentro da gente. Nós vamos buscando aquilo que nos distrai, nós vamos buscando aquilo que pode nos desviar. Muitas vezes, isto está aqui no livro A Gênese, muitas vezes, supondo que um pensamento se acha ou se encontra sepultado lá no fundo da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho em que se reflete aquele pensamento. Olha o que está explicando aqui. Nós não tomamos esse conhecimento, mas é como se nós tivéssemos dentro de nós um espelho, onde nesse espelho está refletindo os nossos pensamentos. É como um revelador na sua própria irradiação, olha só. Se víssemos, cada um de nós, se nós conseguíssemos perceber o mecanismo do mundo invisível, todo esse mundo invisível que nos cerca, se nós pudéssemos ver este mecanismo, se nós pudéssemos ver as ramificações dos fios condutores do pensamento, olha só, nós estamos usando palavras que nos remetem a pensar em coisas materiais, coisas que nós aqui conhecemos. O fio que é necessário para eu plugar na rede elétrica para que passe a energia a movimentar um aparelho. Nós podemos pensar isso no plano material. Agora, aqui ele está se referindo ao mundo invisível aos nossos olhos do corpo físico. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, vamos imaginando como se tivesse fiozinhos ligados ao nosso pensamento, refletindo imagens. Então, esses fios condutores do pensamento a ligarem todos os seres inteligentes, corporais ou incorpóreos, quer dizer, entre os encarnados e os desencarnados. Existem fios que nos ligam e os nossos pensamentos nos atraem ou nos repelem. Também veríamos os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral de cada um. Tudo aquilo que vai lá dentro de nós vai construindo essas energias ao nosso redor e vai nos ligando a outros seres, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço. Se nós pudéssemos ver isto, ficaríamos muito menos surpreendidos diante de certos efeitos, ou vamos falar milagres, que a nossa ignorância atribui ao acaso. Aqui nós nos colocamos a refletir sobre o que conhecemos ou sobre a nossa ignorância. De um lado, aquilo que conhecemos, do outro lado, a nossa ignorância, aquilo que desconhecemos. Então, existem muito mais coisas para
refletirmos do que nós estamos acostumados. Deus fazia isso lá no passado. Jesus, aliás, fazia isso lá atrás. E hoje faz muito mais. Esta ideia desta corrente aérea, desses eflúvios fluídicos, desses condutores do pensamento, vai fazer dentro de nós esta base para que possamos iniciar a nossa reflexão, as nossas meditações em relação à existência de Jesus, a nos influenciar, a nos cuidar, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele está interferindo em nós, nos influenciando o tempo todo. Mas Ele nos dá também o livre-arbítrio. Nós vamos encerrando hoje o nosso estudo sobre a construção da fé e nós vamos continuar este estudo na semana que vem, onde nós vamos estudar, por exemplo, a história da mulher que sangrava há 12 anos e o que aconteceu para ela se curar. E outros casos, nós vamos compreendendo o que Jesus queria dizer ou o que significava quando Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, nós hoje vamos refletir sobre esta ideia de que todos nós estamos interligados. Deus nos ama, Jesus, comandante deste planeta, Ele está nos conduzindo para a felicidade, para o belo, para o bom, para o bem. Então, cabe a cada um de nós conscientizar as próprias necessidades, conscientizar os próprios pensamentos, vontades e sentimentos. E conscientizando isso que vai dentro de nós, nós vamos começar a entender o que nós estamos atraindo para nós. Porque Deus é justo. E nós precisamos respeitar as leis. Por isso nós vamos, durante essa semana, buscar refletir conscientizando o que é que vai lá dentro, em termos de sentimento, pensamento e vontade. E aí nós vamos nos conduzindo a compreender a maneira como Jesus age sobre nós e qual é a responsabilidade que cada um de nós possui diante da vida, da própria vida, diante de Jesus, diante de Deus, que nos ensinou a grande lição que nós estamos engatinhando no aprendizado: amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. É isso que nós devemos fazer, mas também é necessário a fé para nos entregarmos de forma confiante a este Jesus, a este Deus que nos ama tanto. Nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Vamos assim iniciando a nossa breve oração, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo imensamente, Senhor, por tudo que temos, por todas as pessoas que nos cercam, por estarmos participando deste tempo de renovação planetária. Senhor da luz, nós te imploramos, derrama o teu amor, Senhor, sobre toda a humanidade. Te pedimos, Senhor, pelos doentes, pelos grandes pecadores, pelos revoltados. Te pedimos, Senhor Jesus, os impulsos, a nossa fé, para que possamos
melhor te servir, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que a tua vontade, Senhor, seja feita em nós. Que assim seja.